Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de palestra do 24º CEU. Meu nome é Juliana, sou trabalhadora espírita do Grupo Espírita Lar Meimei e sou hoje a responsável por refletir sobre o tema O Poder das Palavras. Antes de iniciar a reflexão, eu vou fazer a leitura da noite, leitura essa em que o trabalho de reflexão foi baseado, e vou realizar também a prece da noite.
do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição de número 131. Homens e anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Segunda carta de Pedro, versículos 2 a 11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias, umas para com as outras. A leviandade domina-lhe as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas, em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que não lhes aceita as ideias, pelos companheiros que não se afinam com os seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm por vez secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueça de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Aqueles que desejarem fechar os seus olhos, serenando o nosso coração, tentando retirar da nossa mente todas as dificuldades do dia de hoje, as tribulações, pedindo a Deus, a Jesus e a todos os nossos amigos espirituais que estão conosco neste momento, amigos que vieram com a missão de nos auxiliar, que possam neste momento, durante o tempo em que estivermos dedicados a escutar a reflexão da noite, trazerem para nós tratamento, abrirem nosso coração, nossos ouvidos para as palavras da noite de hoje, pedindo a Deus que eu possa, de alguma forma, através das minhas palavras, auxiliar aqueles que me escutam e já de antemão agradecendo a oportunidade, Senhor, de estar no seu trabalho, de estar no caminho do Cristo, de poder, através daquilo que eu estudo, daquilo que eu entendo, trazer ao próximo um pouco dessa doutrina tão consoladora que é o Espiritismo. Que a noite se faça serena e de muita paz, e que possamos, ao final, sairmos daqui todos nós, eu e aqueles que me assistem, com as interrogações necessárias, trazidas pela reflexão, e que possamos colocá-las em prática na nossa vida. Que assim seja. O tema desta noite, o poder das palavras, ele realmente foi baseado nesse texto que eu acabei de ler. Além
desse texto, eu utilizei também o entendimento do Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, capítulo 21, o item 1. Esse pedaço do Evangelho, ele vai nos falar o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, e nem se colhem cachos de uvas das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Evangelho de Lucas, capítulo 6, os versículos de 43 a 45. Bom, hoje nós vamos focar nossa reflexão no finalzinho desse texto do Evangelho, que ele fala que o que a boca fala do que está cheio o coração. E nós vamos então pensar o que é o nosso coração. Nosso coração é um órgão em que se costuma dizer que estão os sentimentos. Até porque todas as vezes que nós sentimos as coisas, né, é muito comum que o nosso coração dê sinal das nossas emoções. A alegria, o medo, eles nos causam o quê? Palpitações, coração acelerado. Nós sentimos realmente, fisicamente, dentro do nosso coração, quando algo nos toca externamente, seja de qual forma for. Então, convencionou-se dizer que os sentimentos estão dentro do coração. Na verdade, os sentimentos são baseados nos nossos pensamentos e em tudo aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos. Mas eles têm uma força capaz de realmente trazer ao nosso corpo físico reações muito fortes. E daí se dizer, então, que o nosso coração guarda os sentimentos. E nós, imperfeitos que nós somos, nós estamos, então, envolvidos nas coisas do mundo, né? Envolvidos pelas coisas boas e também, e muito mais, pelas coisas ruins, né? Pela maldade, pela blasfêmia, pela vaidade. E muitos de nós ainda não estão em se conscientizar e em avaliar o quanto tudo isso que está no mundo é possível para nós. A gente está inserido nesse mundo, se habituou. Eu acredito aqui que agora isso não vai acontecer mais nos meus dados móveis, mas peço desculpas a vocês. Então, a forma como nós estamos inseridos no mundo
nós temos então, a capacidade de entender esse mundo e de raciocinar tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é ruim dentro dele. E cabe a nós realmente a ter, né, aceitar ou não as coisas que o mundo vai nos oferecendo à medida que a vida vai passando. E nós, então, que abraçamos a doutrina espírita, né, como uma doutrina de vida, né, como um rumo, nós devemos sempre nos lembrar de algumas máximas, né, do Espiritismo, algumas frases que são assim, sempre faladas, né? Uma delas é que o espírita, ele tem por característica saber que ele precisa domar as suas más inclinações, que ele precisa parar tudo que ele está fazendo e ter dentro da atitude o pensamento se está ou não agindo com Jesus. Porque é Jesus o nosso guia, é Jesus o nosso modelo. Então, é a ele que nós devemos seguir e é mais próximo do que ele fez que nós deveremos fazer também. Então, a nossa missão, enquanto espíritas, é domar as nossas inclinações. Todos nós trazemos conosco as inclinações de vidas e vidas e vidas anteriores. Claro, trazemos as boas inclinações que nós precisamos precisamos utilizar cada vez mais para modificar o mundo em que a gente vive, mas temos as nossas más inclinações. Não tem ninguém que não tenha um mau pensamento, uma má inclinação, uma atitude ruim, um certo pensamento, né, que faça com que esteja fora, esteja se desvirtuando aí de Jesus. Mas a gente, como espírita, já é bom quando a gente começa a reconhecer que a gente tem erros, que a gente começa a reconhecer que a gente não é perfeito. Porque as pessoas hoje pedem, né, uma perfeição em termos de redes sociais, né? A rede social tudo é perfeito, a vida de todo mundo é perfeita, todo mundo é feliz, ninguém tem problema. Só que isso não é real, isso não é a vida real. Realmente. E é nesses momentos de aflição, de dificuldade, se reconhece o espírito que está se esforçando, né? A pessoa que está se esforçando. Porque, na verdade, as religiões todas que convertem para o amor, que convertem para Jesus, vão ter sempre essa orientação de se tornar melhor, de fazer o bem, né? Mas o espírita, ele já tem essa marca de se domar, de ter o controle daquilo que ele faz, daquilo que ele fala, daquilo que ele pensa, né? E isso é difícil, meus irmãos. Mas essa correção que a gente hoje está pensando, ela hoje vai se dar no campo das palavras. E é um campo, então, muito amplo e muito forte. Porque as palavras, elas podem elevar ou derrubar, elas podem puxar para frente ou puxar para trás. E de acordo com a sua qualidade, de acordo com a sua entonação, né? Essas palavras, elas podem ser boas e também podem ser ruins. Todos nós já proferimos aí palavras que nós nos arrependemos depois. Muito dificilmente poderá ter alguém que diga: nossa, nunca falei nada do que eu tenho me arrependido. Porque isso não é uma realidade.
Muitas das vezes a gente se deixa levar pelo momento e fala coisas que não gostaria de falar. Mas aí, infelizmente, as palavras já foram ditas. E precisamos aprender com essa situação a nos controlar para numa próxima a gente não cometer o mesmo erro. Algumas pessoas, são raras exceções, não possuem o poder da fala, né? Algumas pessoas já nascem com uma deficiência, né? São, no caso, aquelas pessoas que às vezes até conseguem emitir algum som, mas não conseguem, às vezes, formar palavras, né? Não conseguem formar frases, né? E também aquelas pessoas que, com o tempo, vão adquirindo doenças, né? Ou problemas que não permitem mais a elas deixar fluir aí pela boca os sentimentos que estão dentro dela, os pensamentos que vêm à mente, né? E sempre tem aquela máxima, né? Quantas vezes a gente não estava em certo momento, em alguma situação, e alguém escuta aquilo que a gente está pensando alto, porque realmente a gente falou. Às vezes a gente está vendo uma situação se desenrolar ali na nossa frente, ou até mesmo a gente está no local, mas está pensando numa situação que a gente está vivendo ou que vai passar e a gente está se preparando e a gente começa a pensar. E quando a gente vê, a gente falou alguma coisa. Aí quem está do lado vira e fala assim: oi, o que você falou? Aí você fala assim: não, eu pensei alto. E realmente, o fruto do nosso pensamento é a nossa fala. E muitas das vezes o pensamento, ele é tão concreto, tão rápido, que ele sai pela boca sem que a gente tenha esse controle. E é isso que a gente precisa aprender a controlar, né? Esse sair sem querer da nossa palavra. A palavra, ela é a concretização do nosso pensamento. Ela pode ser uma palavra estudada, refletida, ou simplesmente a resposta rápida da boca ao que povoa a nossa mente e o nosso coração. Essas palavras nascem de estímulos que nós recebemos, de tudo aquilo que nós sentimos, ouvimos, vemos e até daquilo que nós conseguimos sentir o cheiro. Então, as palavras, elas nascem no campo do nosso pensamento e, muitas das vezes, a maioria delas, influenciado pelo meio, pelo local onde a gente está. Se a gente está sozinho, os pensamentos vão estar com a gente. Mas a gente não vai ter, a não ser que a gente queira falar sozinho, a fala, a gente vai ter só o pensamento. Mas esse pensamento, ele vem da onde? Ele vem do nosso relacionamento. Ele vem da maneira como a gente está colocado numa situação naquele momento. Então, vamos pensar. Quantas vezes nós estamos caminhando na rua e levamos aí uma topada? E nessa topada, com certeza, muito rapidamente, o nosso corpo recebe uma mensagem de que nós vamos cair. E é difícil quem não vai falar, ai, upa, nossa, vai proferir alguma palavra. Porque o corpo ali está reagindo a algo que ele está sentindo. Do mesmo modo, quando nós estamos envolvidos numa situação familiar, uma situação de conflito, muitas vezes as reações que nos chegam daquilo que nós estamos vendo, ouvindo, ou até mesmo sentindo quando alguém vem para nos agredir, né? Elas passam pelo nosso corpo, a gente recebe aquela carga elétrica que vai chegar no nosso cérebro e vai explodir pela nossa boca. E é aí que entra o tema da noite de hoje.
que é o poder de tudo isso que vai sair da nossa boca, que é a necessidade da gente refletir sobre tudo que saia da nossa boca. Porque o mundo está aí realmente para nos provocar. Esse mundo não é da perfeição, ele é da prova, ele é da expiação. Então, ele está aí para nos cutucar e para nos provocar. E cabe a nós entender isso e não deixar com que saiam da nossa boca palavras que possam ferir, que possam magoar, que possam destruir, palavras ruins, más palavras. Da nossa boca saiam palavras raciocinadas, e mesmo quando elas precisem ser mais ásperas, né, que elas precisem ter mais comando, que elas precisem ter mais poder na voz, no tom, que elas sejam raciocinadas para que elas sejam ásperas, mas não sejam ofensivas. Porque muitas vezes você precisa falar mais áspero com o seu filho, para que ele entenda que aquele comportamento que ele está tendo não é o correto. Mas você não precisa ofender, você não precisa magoar. Mas isso a gente só consegue se a gente controlar as nossas emoções antes de falar. E sabendo, meus irmãos, que aquilo que sai da nossa boca chega para o outro como uma flecha, chega para o outro como um acolhimento, chega para o outro como uma pedrada, dependendo daquilo que a gente fala. Então, o homem, ele realmente fala daquilo que está no coração dele naquele momento, daquilo que ele está pensando naquele momento. Né? Se ele está com bons pensamentos, as palavras vão ser boas. Se ele está com pensamentos ruins, pensamentos alterados, as palavras vão ser ruins. Então, nós precisamos controlar também os nossos pensamentos e os nossos impulsos. Porque controlar a nossa boca, muitas das vezes, em algumas situações, algumas pessoas já até conseguem, né? Mas eu não sei se vocês já ouviram aquela... É um meme, né? Vamos dizer assim, hoje das redes sociais, que a minha boca eu até controlo, mas minha cara, e realmente, a gente às vezes consegue segurar o que vai falar, mas o outro até no nosso rosto, ele já consegue ver. Mas ele vai ver o quê? Ele vai ver o nosso esforço. E efetivamente não falar aquilo que a gente está pensando. Não registrar aquilo que a gente está pensando. Até porque ele pode achar que a nossa cara não foi muito boa. Mas se a gente não falou, ele nunca vai poder dizer o que a gente estava pensando. Então, esse controle dos impulsos e dos pensamentos é a segunda fase, depois que a gente já consegue controlar um pouco a nossa fala. A gente sente o impulso, a gente pensa, raciocina, se controla e tenta não falar ou falar de uma forma mais serena, mais amena. Mas esse controle é uma coisa muito difícil. É tentativa, erro, acerto. Tem dias que a gente consegue, tem dias que não. Quantos no trânsito vamos dizer assim, se deixam dominar, né, pelas situações e às vezes vão falando palavras, e eu me coloco nessa situação, tipo assim, em que você não quer, mas quando você vê, você tá xingando o outro. Ele às vezes não está nem te escutando, né, porque ele está lá no carro dele. Mas você ali está jogando toda uma energia naquelas palavras contra uma pessoa que muitas das vezes você nem conhece. E adianta? Se a gente for raciocinar, adianta alguma coisa? Né? Você falar para uma pessoa que nem está te escutando, você trazer para dentro de você aquela sensação ruim, e é uma sensação ruim, né? Quando você, muitas das vezes, sente aquela energia, aquela coisa negativa que vai subindo, você solta, você fala. Então, assim, você tenta, às vezes, se controlar. Eu me pego muito nessa situação de tentar me controlar e de pensar, não adianta eu falar. Às vezes, sou eu também que estou errada, né? Às vezes, ele está certo e eu que estou errada. Então, tentar se controlar, mas é realmente
tentativa e erro. Tentar não deixar sair pela boca aquilo que está na nossa cabeça, sem que a gente tenha realmente vontade, né, e certeza de que aquilo que a gente falar é realmente aquilo que a gente pensa e que a gente depois não vai se arrepender daquele pensamento, né? E é importante também que quando a gente se esforça, né, para controlar a nossa fala, a espiritualidade, ela está vendo o nosso esforço. E ela com certeza vai vir em nosso auxílio quando as situações ruins se derem. Porque ela vai ver que nós estamos tentando. E a gente sabe que a disciplina, ela sempre vai vir antes da espontaneidade, não tem jeito. Muitas das vezes a gente vai fazer as coisas por obrigação, porque se disciplinou a fazer, mas com o tempo, pode ser que a gente faça espontaneamente, e é isso que a gente espera, né? Que a gente se discipline a pensar e a não falar, e com o tempo esse pensar e não falar seja tão sereno que a gente já faça automaticamente. Mas o importante é a gente começar, né? É a gente estar sempre preocupado em tudo que entra no nosso corpo, em tudo aquilo que vem para dentro de nós, que nos faz pensar e principalmente no resultado, o que a gente vai falar depois que a gente recebe essa informação. Hoje o mundo, ele está de uma forma que as pessoas, elas não se importam de falar nada. Elas acham que elas podem falar tudo o que elas querem. Elas podem emitir a sua opinião sobre todo e qualquer assunto. E eu não acho que seja errado, não. Mas eu posso emitir a minha opinião sobre algo que eu vivo e sobre algo que eu tenha absoluta certeza. Se eu estava no lugar, se eu vi, eu posso emitir uma opinião sobre aquilo. Mas se eu não vi, se alguém me disse, se a informação chegou por redes sociais, por fontes que eu não posso dizer se são verdadeiras ou não, é melhor que eu não fale. É melhor que eu não passe para frente. Porque a palavra tem um poder muito grande. E eu me recordo, há alguns anos, não sei se vocês vão se recordar, de uma situação, eu não me lembro muito bem da situação, mas eu me lembro que numa cidade do Nordeste, se eu não me engano, uma mulher foi acusada de alguma coisa. E todo mundo começou a falar, a sentenciar que ela havia feito, que ela estava errada. E as palavras não ficaram só no campo das palavras. Elas se tornaram atos. E essa mulher, então, ela foi linchada. E, infelizmente, deixou uma filha pequena, que eu vi anos depois de uma reportagem, sofreu muito com a ausência da mãe, e principalmente com a maneira como a mãe desencarnou. Então, quer dizer, as palavras ali iniciaram uma condenação, que os atos ali daquelas pessoas só vieram consumar. Mas se ninguém tivesse começado a falar daquilo que não viu, porque depois ela foi dada como inocente, ela realmente não estava naquele momento, infelizmente ela se parecia com alguém que viu aquela coisa errada, mas ela pagou com a vida dela, porque as pessoas falaram daquilo que não tinham visto. Então, olha o poder da palavra da primeira pessoa que levantou o falso. Olha que poder infeliz essa palavra teve. A palavra, quando ela é usada, ela envenena a vida de quem diz. E também envenena a vida de quem está aceitando essa palavra como verdadeira.
A palavra maldita, né? A palavra amaldiçoada, que a palavra maldição, ela vem realmente de uma ação ruim. Perdão. Então, a palavra, quando ela é ruim, ela tem realmente o poder de amaldiçoar, de trazer coisas ruins, tanto para a pessoa que fala, quanto para a pessoa que recebe aquela palavra, né? A palavra, ela machuca, ela fere, ela mata. Ela mata a esperança, ela mata o amor, ela mata o amor próprio do outro, ela mata o amor do outro por nós, à medida que esse outro vai escutando as nossas palavras e vai realmente guardando dentro dele tudo aquilo que a gente diz, muitas das vezes sem pensar, de forma grosseira, de forma a maltratar. E às vezes a desculpa, nesse caso, ela faz diferença, sim. Mas se o coração do outro estiver muito magoado, estiver muito machucado, se as palavras foram duras demais, aquela pessoa, espera-se, que ela possa realmente perdoar e tirar aquilo do pensamento dela. Mas talvez ela vá sempre ter uma reserva com aquele que proferiu as palavras, né? É exatamente aquilo que Jesus diz, né? Que é perdoar 70 vezes 7, perdoar a pessoa que te ofendeu, né? Mas perdoar realmente não quer dizer que você vá querer estar com aquela pessoa novamente, né? Nas mesmas situações, nos mesmos moldes. Então, isso acontece quando muitas das vezes casais brigam, professam entre si palavras de violência, de calúnia. Às vezes, o perdão acontece, mas cada um do seu lado, afastado, porque já não conseguem mais conviver por conta de tudo aquilo que ouviram e de como se sentiram magoados e chateados pelas palavras que escutaram. Então, tomemos cuidado com aquilo que nós falamos para todas as pessoas, mas principalmente para as pessoas que nós amamos, porque as palavras, quando mal colocadas, elas matam o amor. Elas conseguem, infelizmente, abafar, às vezes, esse amor, quando a gente não se sente amado através da palavra do outro. As pessoas, hoje, muitas das vezes, que são inseguras, que são neuróticas, elas são muitas das vezes dessa forma, por uma das palavras que elas ouviram dos pais na infância. Então, olha como realmente as palavras podem amaldiçoar uma pessoa, né? Quantas vezes pais falam com os filhos, às vezes o filho está fazendo alguma coisa que a criança realmente não sabe fazer, ainda não tem condições de fazer. E o pai fala que a criança é burra, fala, você é muito burro. Nunca vi uma criança tão idiota assim. Quantas vezes a gente vê isso? A gente está numa fila de supermercado, na rua, e a criança derruba o copo de refrigerante, ou deixa cair o salgado que o pai e a mãe comprou, e assim, em vez do pai e a mãe tentar se tiver condições, às vezes até comprar um outro salgado para a criança. Se não tiver, se é para ela, meu filho, né? Da próxima vez você toma um pouquinho mais de água. Hoje eu não tenho mais dinheiro para comprar de
novo, né? Mas outro dia a gente vai sentar e você não tem que andar com salgado na mão. Então, assim, palavras que muitas das vezes colocadas no momento certo vão elevar a autoestima daquela criança, daquela pessoa, né? Porque isso acontece com os adultos também. Quantas vezes na vida profissional a gente se sente um lixo porque o nosso chefe, o nosso colega do lado, fala com a gente uma coisa que a gente às vezes não está tão habituado a fazer e é cobrado como se fizesse todos os dias. Então, aquela palavra também, ela nos dói. E essa palavra, ela, quando ela é colocada, né, dessa forma, muitas das vezes ela traz com ela uma dose muito pesada de energia, né? Mas não de uma boa energia, de uma energia ruim. Nos ambientes, por exemplo, em que está se desenvolvendo uma briga, e que a gente está vendo, por exemplo, marido brigar com a mulher, um pai brigar com o filho, muitas das vezes falar que filho não devia ter nascido, que ele é um motivo de desgosto, essas coisas todas, nós podemos, nesse ambiente, se nós estivermos lá, sentir o peso daquele ambiente. Agora, por quê? Porque naquele ambiente estão sendo atraídos, infelizmente, espíritos inferiores. Espíritos que não são afinizados com aquelas pessoas, que querem realmente que aquelas pessoas caiam no erro, que aquelas pessoas estejam mais desligadas possíveis de tudo aquilo que é bom. Então, são esses espíritos que estão ali naquele momento, que fazem com que o ambiente fique tão denso, com aquela energia tão pesada, aquela energia tão negativa, a energia da falta de amor, né? A energia daqueles que desejam o mal do outro, que esperam que aquela situação ali culmine com uma coisa muito ruim para uma parte ou para outra, porque aquele irmão ali que está desencarnado, que ainda não tem entendimento, ele deseja o mal. E toda vez, então, que a gente fala palavras que ofendem, que magoam, as palavras, o poder delas é como uma prece. Quando são boas palavras, elas vão atrair coisas boas, espiritualidades amigas, espíritos afins que querem o nosso bem, que querem nos fazer caminhar. Mas à medida em que nós proferimos as palavras ruins, nós vamos estar trazendo para nós aqueles espíritos menos entendidos, espíritos inferiores, irmãos também, imperfeitos como nós, cheios de dificuldades, até porque Chico já falava que nós não nos banhamos em águas de rosa nas vidas anteriores, pelo contrário, somos todos muito pecadores. Então, não posso achar eu ou você que me assiste que na espiritualidade não tem ninguém que não gosta de mim. Se na Terra a gente já pode ter certeza que sempre tem alguém, por mais que a gente faça, que não gosta da gente, às vezes até não gosta simplesmente pelo fato de achar que a gente não pode ser tão bonzinho, que a gente não pode querer trabalhar no bem, que a gente tem que ter algum defeito. Então, essa pessoa não gosta da gente pelo simples fato de que ela gostaria de ter dentro dela a boa vontade, o bom sentimento, mas como ela ainda não consegue, ela às vezes não gosta da gente porque ela vê que a gente conseguiu, que a gente está tentando, que a gente está no caminho. Então, toda vez que a gente tiver a vontade realmente de falar palavras ruins, palavras que a gente sabe que vão ofender, que a gente sabe que vão magoar, não tenhamos medo de passar por bobos, de nos sentirmos humilhados porque calamos, porque não falamos. Até porque Jesus já nos disse que os humilhados são aqueles que serão exaltados. Porque toda vez que a gente se humilha pelo bem do próximo, para que aquilo que a gente vai falar com ele não o torne mais triste, não o magoe mais, não incite a violência, perante Deus, perante a sua justiça e perante os ensinamentos de Jesus, nós não estamos nos humilhando, nós estamos nos exaltando, estamos nos melhorando, estamos seguindo aquilo que Jesus nos pede. E desta forma, nós temos então essa necessidade
de nos melhorarmos sempre e pensarmos sempre nessa questão. Nós não estamos sozinhos. Eu agora estou sozinha aqui, encarnada, só eu. Mas eu tenho certeza que, como eu me dispus a vir fazer essa reflexão hoje e achei por bem vir fazê-la aqui na minha casa de oração, eu tenho certeza que tem algumas cadeiras aqui que não estão vazias. Que tem aqui comigo alguns irmãos desencarnados que precisavam escutar essa palavra, que precisavam escutar essa reflexão, que talvez eu tenha cometido algum erro com eles e eles precisem, de alguma forma, ver que eu estou tentando melhorar, que eu estou tentando me redimir, que eu estou tentando fazer pelo próximo aquilo que eu não consegui fazer por ele. E é assim que nós devemos pensar, que em todo e qualquer lugar onde nós estamos rodeados de espíritos. Espíritos bons, se assim os atraímos através das boas palavras, dos bons pensamentos. E espíritos inferiores, espíritos ainda sem entendimento, que se atraem das nossas más palavras, das palavras que nós usamos para amaldiçoar, para falar mal de alguém. E isso é muito importante, essa nossa percepção. Não precisamos ter medo, precisamos ter entendimento, precisamos ter respeito por aqueles que não estão mais aqui conosco, encarnados, mas que também sentem lá do outro lado as nossas palavras. Eu costumo dizer que quando alguém se vai, quando alguém desencarna, que nós deveríamos considerar que todos os defeitos daquela pessoa desencarnaram com ele. E que se nós não pudermos proferir sobre aquela pessoa boas palavras, exaltar alguma qualidade que aquela pessoa tenha tido, porque por pior que nós sejamos, esperamos em Deus que tenhamos tido pelo menos alguma boa atitude, né? Então, se nós não pudermos falar alguma coisa boa sobre alguém que desencarnou, é um excelente momento para a gente calar. Porque aquela pessoa não vai ouvir mais, não com os ouvidos físicos, mas ela sente, de onde quer que ela esteja, né, que está sendo lançada sobre ela uma energia muito ruim, né, que ela está sendo chamada não pelo amor, mas pela dor de alguém. Então, olha a influência do poder das palavras, não só com aqueles que estão encarnados, mas também com aqueles que já estão desencarnados, com aqueles que já estão na espiritualidade. Então, nós precisamos sempre pensar antes de falar. Porque quando nós falamos palavras que plantam a discórdia, o desamor, os maus sentimentos, nós teremos como colheita essas mesmas palavras. Talvez não hoje, não amanhã, mas nós vamos, com certeza, receber de volta todos esses maus sentimentos que nós estamos professando. Todos esses maus sentimentos que nós estamos plantando no coração das pessoas com quem nós estamos falando. Assim como as más palavras, elas carregam a sua energia nociva, as boas palavras, essas então, exercem o seu poder de uma forma sublime. As boas palavras, elas são preces universais ao amor de Deus e a toda a espiritualidade amiga que nos rodeia. As pessoas cujas palavras são simples, otimistas e principalmente que têm palavras de gratidão, tendem a ter no seu íntimo uma serenidade muito maior. Essas pessoas, eu acredito, sejam pessoas que já conseguiram entender muita coisa da vida, já estão conseguindo
fazer esse controle do seu pensamento, porque elas pensam talvez, mas logo que pensam, elas chegam à conclusão de que não compete a elas falar sobre aquilo, ou então que é melhor raciocinar pelo outro lado. É como olhar um copo. Nós podemos olhar um copo com metade de água. Pelo pensamento negativo, da energia ruim, nós veremos aquele copo meio vazio. Mas aqueles otimistas e gratos à vida, as pessoas serenas, de bom pensamento, cuja energia flui de uma forma mais amistosa, eles vão ver esse copo meio cheio. Então, é a ótica, é a maneira como nós vemos as coisas, como nós vemos, pensamos e reagimos. Porque nós precisamos sempre pensar nisso, no agir ou no reagir. Quando a gente age, normalmente a gente raciocinou sobre aquilo que a gente está fazendo, a gente se decidiu fazer daquela forma, a gente pensou. Quando a gente reage, a gente simplesmente abre a boca e deixa vir tudo que está dentro do nosso coração. E, infelizmente, nem sempre o que está dentro do nosso coração, naquele momento, são bons sentimentos. Porque o nosso coração pode estar, naquele momento, lotado do sentimento de raiva, de mágoa, de ansiedade. E a gente pode jogar isso tudo para fora, sem pensar e sem raciocinar. Mas se a gente está com o objetivo de seguir Jesus, com o objetivo de domar as nossas más inclinações, a gente precisa pensar antes de falar. E quanto maior o esforço que a gente tem para serenar aquilo que a gente fala, maior vai ser a serenidade que a gente vai ter naturalmente. Tantas pessoas que têm essa simplicidade e nos encantam, né? Nos deixam encantadas por tudo aquilo que elas trazem dentro dela. E no texto que eu li, Pedro fala que enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Quem seriam esses eles? Eles somos todos nós. Os seres angelicais que têm conhecimento das nossas atitudes, eles não levam a Deus, eles, seres superiores, bem mais elevados, eles não levam a Deus as nossas imperfeições. Então, por que que nós, seres tão imperfeitos, estamos sempre preocupados em estarmos levando, em estarmos falando, blasfemando, dizendo contra o nosso próximo, muitas vezes coisas que nós não vivemos com ele, coisas que nós não sabemos. Temos, então, sempre conosco essa responsabilidade quanto às nossas palavras, ao poder que as nossas palavras têm sobre os nossos irmãos, a falar somente se nós realmente tivermos condições de falar, a seguir aquilo que Jesus fez com a mulher adúltera, né? Que a gente só possa atirar a primeira pedra com a nossa boca se a gente não tiver também aquele defeito. E principalmente, se a gente tiver a plena certeza de que aquilo ali que é falado contra aquela pessoa reflete a verdade. E certeza nós nunca temos. Porque aqui nesse planeta, nós ainda não conseguimos saber o que realmente
se passou no pensamento e no coração daquela pessoa quando ela tomou determinada atitude. Não julguemos, então, através das palavras, as pessoas. Julguemos, sim, as nossas atitudes, que nós possamos nos corrigir. Pensar que essa encarnação, assim como todas as outras, ela é sempre entre nós e Deus. É sempre entre aquilo que eu faço para me melhorar e, claro, o que eu faço com as minhas atitudes que influenciam o mundo. Quais as palavras que eu posso usar que vão influenciar o mundo? Com certeza, somente as palavras boas é que vão influenciar o mundo. Só elas é que deveriam fazer isso. Mas, infelizmente, a gente ainda se deixa levar pela influência das palavras ruins, pela influência daqueles que falam sem pensar. Então, passemos a refletir mais sobre as nossas palavras, sobre tudo aquilo que a gente diz. Esse exercício, de controle da nossa fala, ele vai nos direcionar para o caminho daquilo que Jesus espera de nós. E nós vamos conseguir nos melhorar. Procuremos sempre, então, não usar as palavras de maldição, mas sim as palavras de gratidão e de otimismo, procurando sempre na vida o lado bom das coisas. Mesmo nas maiores dificuldades, nós possamos, nas nossas preces, elevar a Deus palavras sempre de amor, de pedidos pelo próximo, e nunca, em hipótese nenhuma, palavras de pedido contra qualquer um dos nossos irmãos. Eu rogo a Deus por todos nós e pela coragem de seguir Jesus, porque no mundo que nós estamos, seguir Jesus é só realmente daqueles que estão tendo muita coragem de tentar esse caminho. E que nós tenhamos sempre aquele entendimento de que calar não é nos humilhar. Vai aquilo que está no seu coração, meu irmão. O sentimento que passa no seu coração deve ser o que te interessa. Não tente, muitas das vezes, provar ao próximo através de palavras duras, de brigas, de asperezas, aquilo que vai no seu coração. Porque ele é local dos bons, mas também dos maus sentimentos. Pensemos sempre, antes de proferir qualquer palavra. E que nós possamos sempre nos diminuir para crescer. Porque a verdade é que é isso que Deus espera de nós. Que nós vamos nos diminuindo para podermos efetivamente crescermos no seu amor através dos ensinamentos de Jesus. Aceitar as imperfeições alheias e calar. Passar muitas das vezes por bobo perante o mundo, mas passar por aprendiz do Cristo perante Deus. É isso que eu quis deixar para vocês hoje, através dessa reflexão. Pensamos sempre no poder, então, de tudo aquilo que sai de dentro de nós, através da nossa boca. E que nós possamos, com as nossas palavras, sempre elevar, nunca rebaixar, sempre construir e nunca destruir. Principalmente o amor próprio do outro e o amor do outro por nós. Muita paz a todos. Eu vou agora fazer a nossa prece final. Antes, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade ao 24º Seu, de mais uma vez estar aqui com vocês para fazer uma reflexão. Porque a oportunidade de falar é que realmente me leva à obrigação de estudar.
Então, esse é mais um dos exemplos em que eu estou tendo que ter disciplina para que eu possa estudar. E eu aprendo, e muito, à medida em que eu preparo qualquer trabalho. Agradeço, então, imensamente a oportunidade e também a presença de todos que puderam assistir. Peço desculpas pelos momentos em que a internet falhou, mas eu acredito que eu tenha conseguido retornar do mesmo ponto. Uma boa noite a todos. Que todos estejam serenos de coração e que possam levar para a sua vida um pouco dessa reflexão. Muito obrigada. Aqueles que desejarem fechar os seus olhos e levar o nosso pensamento a Jesus, nosso meigo, mestre, nosso guia, pedindo a Deus e novamente aos nossos amigos espirituais que estiveram conosco durante todos esses momentos, durante esta 1 hora que nós passamos juntos, momento em que eles puderam estar conosco, intercedendo, pacificando o nosso coração. Muitas das vezes, enquanto aqui estamos nas palestras, nos momentos de reflexão, são esses os momentos utilizados pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos anjos da guarda, para realizar em nós paz de amor, de paz, de serenidade. Que toda a paz que se encontra neste momento, nesta casa, chegue aos irmãos que aqui comigo com certeza estão desencarnados, que eles possam ter encontrado aqui um pouco de palavras tranquilas, de entendimento, de tantas dificuldades já vividas em anos anteriores. Que Deus possa estar conosco sempre, que Jesus seja sempre o nosso exemplo, que nós possamos, esta noite, agradecer a Deus por tudo aquilo que nós temos, pelas boas e pelas más experiências, e que possamos nos lembrar de todas as situações em que, porventura, devemos perdão a alguém, em que nós ofendemos com as nossas más palavras, que nós amaldiçoamos com as nossas palavras ruins, e que nós possamos fazer chegar a esta pessoa preces de otimismo e de gratidão pela vida dela, por ela estar conosco, por ela ter sido parte da nossa vida, independente de estar já desencarnada. Que todos em suas casas recebam a paz de Jesus, a serenidade e o amor invadam o coração de cada um. Que tenhamos um excelente final de semana e que Deus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja.